trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna. João 6:27, trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna. Foi isso que Jesus disse aos judeus que tinham visto ele fazer um grande milagre, multiplicar 5 pães e 2 peixinhos para alimentar milhares de pessoas. Quando Jesus fez essa declaração, lá em João 6:27, ele estava ensinando na sinagoga da cidade de Cafarnaum, a cidade onde Jesus inicialmente dedicou um bom tempo do seu ministério. Essa cidade, Cafarnaum, ficava à beira do Mar da Galileia, e aqui em João 6, ali há um discurso de Jesus Cristo, um discurso repleto de verdades preciosas, e no final, quase no final do capítulo, lá em João 6:59, é nos informado que essa situação aqui é na sinagoga de Cafarnaum. Cafarnaum ficava um pouco mais a oeste desse Mar da Galileia, o Mar da Galileia que, na verdade, não era o mar, era um grande lago, um lago que tinha na sua largura, na parte mais larga, em torno de 13 quilômetros, e no seu comprimento uns 20 quilômetros, 20 a 21 quilômetros. Então, na verdade, era um grande lago, e aí podia ser chamado de um pequeno mar. Então, era um mar nesse sentido, porque era um lago imenso, de uma proporção bem maior do que a que costumamos conhecer. Então, Jesus Cristo ele estava em João 6, ensinando na sinagoga, mas um dia antes, ele estava no outro lado desse mar, do lago da Galileia, numa região mais montanhosa, uma região mais deserta. E a intenção de Jesus de ter ido para esse lugar um pouco mais deserto, é para que ele pudesse descansar com seus discípulos. Lá em Marcos 6:31, falando desse mesmo evento que eu estou mencionando, lá diz: e ele, Jesus, lhes disse aos discípulos: venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto que eram muitos os que iam e vinham. Então eles foram para esse lugar mais à parte, mais deserto, com esse objetivo de descansar, mas não demorou muito, as pessoas começaram a chegar ali também, e é nessa ocasião em que Jesus ele realiza o 4º milagre, que é narrado aqui no Evangelho de João. Abra sua Bíblia em João, capítulo 6, e eu vou ler aqui do versículo 1 ao versículo 13. João 6, 1 a 13. Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 1 a 13. Depois destas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Versículo 7, Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão, Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram, e era quase 5.000. Então Jesus pegou os pães, e tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse a seus discípulos: recolha os pedaços que sobraram, para que nada se perca.
Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, depois que todos tinham comido. Se você notou aí, a quantidade de pessoas que foi alimentado, diz 5.000 homens. Um dos discípulos diz e queria ser preciso 200 denários, isso seria quase 8 meses de trabalho para poder alimentar aquela quantidade de pessoas. Mas só de homens era essa quantidade de 5.000, o texto que foi lido antes diz que esses eram homens além de mulheres e crianças. Então não seria difícil que o número das pessoas ali seria de 15 a 20.000. Então aqui é um milagre extraordinário. Jesus pega 5 pães, 2 peixinhos, João dá essa informação, 2 peixinhos. Então Jesus dá graças e ele alimenta o equivalente a toda a população de Jijoca, em torno de 20.000 pessoas. Todos comeram, tanto quanto quiseram, e sobrou ainda mais do que tinha no início, 12 cestos cheios. Versículo 13 diz que encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram. Então, diante desse milagre, a multidão agora estava disposta a fazer desse Jesus o nosso rei. Versículo 15 diz, Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. E aí, diante dessa situação delicada, Jesus agora iria ser forçado a ser rei. Jesus, ele sobe ao monte, versículo 15, final do versículo 15, então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. E lá em Mateus 14, 23, diz que Jesus subiu para o monte a fim de orar sozinho. Então Jesus Cristo, ele termina esse tempo aqui com essa multidão, alimenta a todos, recolhe o que sobrou, eles querem fazer de Jesus rei, Jesus toma conhecimento disso, e Jesus vai para o monte, e ali ele vai estar orando a Deus, o seu Pai. Enquanto isso, enquanto Jesus está no monte, os discípulos agora vão encarar o mar da Galileia. A partir do versículo 16 diz, ao fim do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar, e entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro, e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Então eles foram aí encarar o mar, Jesus ficou orando no monte, mas enfim Jesus vai até eles, e aí nós temos aqui mais uma ação milagrosa de Jesus, porque diz a partir do versículo 19, os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse, sou eu, não tenham medo. Então eles o receberam com alegria, e logo o barco chegou ao seu destino. Jesus ficou no monte, depois foi caminhando sobre o mar, ao encontro dos discípulos, e chegaram juntos lá em Cafarnaum. E a multidão, aquele grupo de quase 20.000, talvez mais de 20.000 pessoas, o que aconteceu com essa multidão? Versículo 22. No dia seguinte ao dia dessa multiplicação dos pães, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, notou que ali havia apenas um pequeno barco. Eles viram Jesus subir para o monte, os discípulos tinham saído só, então ao que parece eles estavam aguardando Jesus ainda descer do monte e aparecer ali para estar com eles. No dia seguinte, versículo 22, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E aí, quando eles chegaram em Cafarnaum, essas pessoas ficaram surpresas que Jesus já estivesse ali também. Tudo bem que os discípulos,
tinham chegado, eles de fato tinham saído nos barcos, mas Jesus, como é que ele chegou ali? A multidão se perguntava. Por isso que no versículo 25 diz: e tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando o Senhor chegou aqui? Ou como o Senhor chegou aqui? Nós, leitores, a gente sabe que Jesus chegou lá porque ele andou por sobre as águas. E isso a multidão não sabia ainda. Mas tudo bem, agora a gente chega num momento muito importante dessa narrativa de João, versículo 26. Depois que eles chegam ali, se encontram com Cristo, perguntam como ele chegou lá, Jesus não diz: eu fiz mais um milagre. Ele não diz isso. Versículo 26, Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que vocês não estão me procurando porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Em verdade, digo que vocês não estão me procurando porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus Cristo vai direto ao ponto, às motivações erradas daquelas pessoas. Antes, elas buscavam a Jesus porque sabia que ele podia fazer milagres, sinais. Mas agora o interesse não era mais nem esse, era simplesmente poder comer de graça. E aqui surge para Jesus a oportunidade de apresentar o alimento que aquelas pessoas realmente precisavam. Versículo 27, trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna. Essa comida da qual Jesus fala aqui, é uma comida que não tem data de vencimento, data de validade, é também a mesma comida que todas as pessoas precisam. Não somente esses que estavam aqui ouvindo essas palavras de Jesus, mas todas as pessoas, de todas as épocas, de todas as partes, precisam dessa mesma comida aqui, que na verdade é a salvação pela fé em Jesus. E aí eu gostaria de lembrar o porquê que nós estamos passando no Evangelho de João, passando especificamente pelos milagres. Nós estamos olhando esses textos com o objetivo de conhecermos Jesus Cristo. Lá no final do livro, capítulo 20, versículo 31, João ele diz que relatou esses milagres, incluindo esse aqui da multiplicação dos pães, para que as pessoas pudessem crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida no seu nome. Então, cada milagre aqui nos aponta verdades, ou nos dá a oportunidade de aprendermos verdades sobre Jesus Cristo. Cada milagre tem nos direcionado para alguma mensagem que nos faz entender quem é Jesus Cristo e por que Ele, e somente Ele, é o nosso Salvador. Aqui, multiplicar os pães e peixes, deu a Jesus a oportunidade de ensinar para os judeus que Ele é o pão que desceu do céu para dar vida ao mundo. Jesus é o pão que desceu do céu para dar vida ao mundo. E esse é o tema que eu quero apresentar nesta noite. Jesus é o pão que desceu do céu para dar vida ao mundo. Ou seja, Jesus foi enviado por Deus para trazer salvação. Essa é uma das mensagens que vai ser repetida várias vezes no Evangelho de João, que Deus enviou o seu Filho, como por exemplo lá em João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E várias vezes Jesus vai falar de si como tendo sido enviado pelo Pai. Jesus foi enviado por Deus para trazer salvação. E aí sobre isso, gostaria de destacar aqui algumas verdades. Primeira delas, somente Jesus sacia a nossa fome espiritual para sempre. Somente Jesus Cristo sacia, satisfaz, supre, qualquer que seja a palavra aí que você possa entender, somente Ele sacia a nossa fome espiritual para sempre. Aqui Jesus aproveita que essas pessoas estão em busca dEle, querendo mais um milagre,
na verdade, querendo que ele os alimente de uma forma milagrosa, ele aproveita para falar de uma comida que não se estraga, uma comida que elas não conhecem, mas que elas precisam. Então ele diz no versículo 27, trabalhem, já que eles tinham se esforçado tanto, atravessando o mar, talvez arrodeando o mar a pé, trabalhem não pela comida que se estraga. No dia anterior, eles tinham sido alimentados por um pão que foi produzido milagrosamente. Mas esse pão, fruto desse milagre, não era um pão que saciava a fome para sempre. Eles iriam sentir fome de novo, com certeza já tinham sentido. Mas já que eles tinham se alimentado de uma forma milagrosa e ainda de graça, então alguém podia ter pensado, por que não continuar atrás de Jesus? Para ele poder multiplicar mais comida para nós, a gente comeu tanto que quer e ainda sobrar. Mas o que é que Jesus quer que essas pessoas realmente entendam? Elas deveriam trabalhar, se esforçar, para obter um alimento, não que amanhã vai se precisar de novo. Um alimento de valor eterno. Um alimento com efeitos eternos. Como ele disse no versículo 27, trabalhem não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna. Que alimento é esse que permanece para a vida eterna? Versículo 35, Jesus diz a essas pessoas, e a gente precisa captar essa resposta de Jesus também. Versículo 35, quando alguém disse para ele, no versículo 34, Senhor, dê-nos sempre desse pão, Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Que alimento é esse que permanece para a vida eterna? Jesus disse, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Também ele diz no versículo 48, eu sou o pão da vida. No versículo 50, este, falando dele, é o pão que desceu do céu para que todo o que dele comer não pereça. Também versículo 51, ele diz de novo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E no versículo 58, Jesus diz de novo, este é o pão que desceu do céu. E no final do versículo 58, ele diz, quem comer este pão, viverá eternamente. O alimento que permanece para a vida eterna é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Jesus é quem produz vida eterna, naquele que se alimenta dele. Jesus é o pão da vida, não na ideia de que ele sustenta a vida que já temos, que se você se alimentar de Jesus Cristo, você vai continuar a viver eternamente, sem nenhuma possibilidade de morrer, você do jeito que você é, pronto, agora vai viver para sempre, não nessa ideia. Quem se alimenta de Jesus não continua a viver para sempre do mesmo jeito. Esse pão que desceu do céu, desceu para dar vida, como diz o versículo 33, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Mas não qualquer vida, uma vida específica, a vida eterna, como diz no versículo 51, que nós já lemos, ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E também lá no final do versículo 58, ele diz, quem comer este pão, viverá eternamente. E no versículo 27, ele tinha dito, trabalhem, mas pela comida que permanece para a vida eterna. O que é vida eterna? O que é que você entende por essa expressão vida eterna? O que Jesus quer dizer com vida eterna? A vida eterna, irmãos,
não traz simplesmente um conceito de viver para sempre. Até porque, mesmo quem vai estar sendo punido no lago de fogo, vai também estar vivendo para sempre, só que em punição. A vida eterna da qual Jesus fala é sinônimo de salvação. Salvação dos pecados e da condenação do pecado. Porque foi quando o homem passou a estar em um estado de perdição, de separação de Deus, foi por causa do pecado, quando o pecado surgiu. Trouxe perdição, destruição para o homem, condenação para o homem. Então, o Salvador que Deus prometeu lá no início, desde o Jardim do Éden, é um Salvador que salvaria dos pecados e da condenação do pecado. Um Salvador que iria reverter a maldição do pecado. Então, quando Jesus fala de vida eterna, ele está falando disso. Salvação dos pecados e salvação da condenação do pecado. É uma salvação que envolve o perdão divino aos nossos pecados. E, mais do que isso, a vida eterna é, acima de tudo, o eterno relacionamento com Deus. A vida eterna é principalmente o eterno relacionamento com Deus. Abra sua Bíblia aí em João, capítulo 17, versículo 3. João 17, versículo 3. Aqui nós temos o entendimento do próprio Jesus de vida eterna. João 17, 3, ele diz: e a vida eterna é esta, o quê? O que é a vida eterna? Ele diz, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus, ele define aí a vida eterna, ou explica o que é a vida eterna com um verbo, conhecer. Conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem Deus enviou. E conhecer aqui tem a ver com relacionamento. O principal benefício da salvação, da vida eterna, é nos colocar em relacionamento com Deus. Então, a vida eterna, enfim, não é o fato de que nós não vamos sofrer eternamente, o fato de que nós vamos viver num lugar bom para sempre. Não é isso, simplesmente isso é o mínimo em relação ao que a vida eterna de fato é. Relacionamento com Deus. O maior benefício da salvação, o maior benefício da vida eterna, a essência da vida eterna, é esse relacionamento eterno com Deus e com aquele que Ele enviou, Jesus Cristo, nosso Salvador. Essa vida eterna, ou esse relacionamento com Deus, ou salvação, não existe sem o Senhor Jesus Cristo. Só existe por causa de Jesus Cristo. Então, para se desfrutar dessa salvação, é preciso se alimentar de Cristo. É Ele que é o pão da vida eterna. Essa salvação, o relacionamento com o próprio Deus, é disso que a nossa alma sente falta. Esse relacionamento com Deus, é disso que as nossas almas precisam. As nossas almas, elas não sentem descanso, elas não se sentem satisfeitas, elas não se sentem supridas, elas não se sentem totalmente saciadas, a não ser que elas sejam alimentadas pelo próprio Deus. É natural que o homem, por causa dessa necessidade que ele tem de satisfação, é natural que ele, por querer ser suprido, ele vai buscar essa satisfação, suprir essa satisfação. O problema é que ele vai buscar essa satisfação naquilo que é material, naquilo que é emocional, naquilo que é social e às vezes até mesmo que é espiritual. O homem, ele pensa, porque ele sente essa necessidade de satisfação plena, ele pensa que se puder ter tudo, eu vou me sentir satisfeito, feliz.
Se eu puder sentir as melhores sensações, então eu vou poder me sentir satisfeito, vou me sentir feliz. E aí, normalmente, os homens estão sempre buscando alguma coisa, porque estão sempre sentindo falta de alguma coisa para sentir satisfação plena. Eles buscam aquilo que eles imaginam vai promover satisfação para mim, vai me trazer sentimento, sensação de felicidade total. Por que essas pessoas ali estavam atravessando o mar ou rodeando o mar para se encontrar com Jesus, em busca dos milagres de Jesus e, por último, em busca de comida? De alguma forma, elas estavam em busca de satisfação, de sentir que as suas necessidades, algumas de suas necessidades, estavam sendo supridas. Agora, o problema é que nessa busca, sendo motivado por motivações governadas, melhor dizendo, por motivações erradas, as pessoas acabam se afastando de quem realmente pode suprir a grande necessidade, a real necessidade que os seus corações têm. Aqueles judeus que estavam ali com Jesus, eles não conseguiam perceber ou não aceitavam quem era Jesus. Aqui não é o primeiro encontro que Jesus está tendo com essas pessoas. Jesus já disse em outra ocasião, e com certeza parte dessas pessoas ouviram isso, que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus precisava ser honrado da mesma maneira que o Pai, lembra disso no capítulo 5, mas as pessoas não estavam ainda conseguindo perceber ou não aceitavam quem era Jesus. Jesus inclusive tinha dito para elas: vocês não querem vir a mim para terem vida. Mas elas viam Jesus apenas como uma fonte de provisão para suas necessidades secundárias. Uma fonte que podia suprir as suas necessidades físicas, de curar doenças, e agora até de satisfazer a nossa fome de uma forma milagrosa. Eles estavam dispostos a forçar Jesus a ser rei. Eles até admitiriam que Jesus se tornasse o seu rei, porque isso iria trazer uma satisfação para eles. Sabe qual? Eles estavam sob o domínio político de Roma. Então seria uma grande satisfação se surgisse um rei entre eles e libertasse eles do poder de Roma. Então esse Jesus que pode multiplicar pães pode ser o nosso rei. Mas aí, quando Jesus recusa isso e mostra que há uma necessidade maior do que a satisfação de libertação do poder político de Roma, quando Jesus mostra que há uma necessidade de que a multidão, as pessoas confiem nele como o alimento de suas almas, essas pessoas prontamente rejeitam a Jesus. É como se Jesus não estivesse falando a mesma língua delas. Como se elas estivessem pensando em algo muito grandioso e Jesus estivesse pensando em algo muito inferior. Então, simplesmente, elas rejeitam, estão prontas a rejeitar Jesus, é o que mostra o versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, e aqui tem outras coisas aqui que Jesus falou, que elas não concordaram, nós não vamos passar em detalhes por isso, mas de forma geral, em relação a todo o discurso de Jesus, versículo 60, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? No versículo 61 vai dizer que eles estavam murmurando contra as palavras de Jesus. No versículo 66 diz: diante disso, muitos dos seus discípulos, naquela multidão ali, tinha pessoas que já tinham se identificado: eu sou discípulo de Cristo, ou eu sou discípulo de Jesus de Nazaré. Mas muitos dos que se diziam seus discípulos, diz o versículo 66, o abandonaram e já não andavam com ele. Já não queriam mais saber de uma oportunidade de poder se alimentar ali dos pães. Porque Jesus mostrou que havia uma necessidade maior. Irmãos, Jesus veio primeiramente para saciar
a nossa necessidade espiritual, para saciar a nossa fome espiritual. A fome de vida eterna, necessidade de vida eterna, ou seja, necessidade de comunhão com Deus. Não é necessidade de alívio de sofrimento, não é necessidade de alívio de dificuldades financeiras, é necessidade de comunhão com Deus, necessidade de perdão de pecados, e foi isso que Jesus veio saciar, satisfazer primeiramente. Então, se a sua busca por Deus não é motivada por isso, se você está apenas atrás de benefícios materiais, escute o que Jesus disse no versículo 27, trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna. Há algo mais importante. Em outras palavras, citando aqui esse versículo em outra versão, não se preocupem tanto com coisas que se estragam, como a comida, por exemplo, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem, que é Jesus, pode lhes dar. Essa é a primeira verdade que eu quero destacar. Somente Jesus sacia a nossa fome espiritual para sempre. Segunda verdade que eu gostaria de destacar é que Jesus sacia a nossa fome espiritual somente pela fé. Jesus sacia a nossa fome ou necessidade espiritual somente pela fé. Versículo 27, de novo, ele diz: trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna. Você observou qual é a primeira palavra aí do versículo? Trabalhem, ou dependendo da sua versão, trabalhai. Quando Jesus disse isso, trabalhem pela comida que permanece para a vida eterna, ele disse isso para os judeus, então eles logo imaginaram que Jesus estaria falando de obras que eles poderiam fazer para merecer a vida eterna. Obras que eles poderiam realizar para com isso conquistar a vida eterna. Por isso que no versículo 28 eles reagem dizendo: então lhe perguntaram, que faremos para realizar as obras de Deus? Essa pergunta aqui feita pelos judeus é uma pergunta que surge no coração de muitos, ainda hoje. As pessoas, elas querem saber o que Deus requer de mim para me dar a salvação. O que eu preciso fazer para merecer a vida eterna? Quais são as regras que eu preciso guardar, cumprir, para merecer a salvação? Certa vez, um jovem chegou para Jesus com essa pergunta: pô, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que farei para herdar a vida eterna? Marcos 10 e 17, história lá do jovem rico. Por que os judeus faziam essa pergunta: que faremos para realizar as obras de Deus? Simples, eles criam que eles eram sim capazes de fazer o que Deus exigisse. Eles acreditavam que poderiam preencher qualquer requisito que Deus exigisse deles. Então eles esperavam que Deus desse uma tabela dizendo: você precisa fazer isso, isso e isso. E eles imaginavam que eles iriam conseguir atender a essas exigências de Deus. Então eles ouviram muito bem quando Jesus disse: trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna. Trabalhem, eles ouviram essa palavra muito bem. O que eu preciso fazer? Mas eles não deram tanta atenção ao final da frase de Jesus: a qual, se referindo à vida eterna, o Filho do Homem dará a vocês. Eles não atentaram que essa vida eterna, ou essa comida, na verdade não é concedido para quem de fato se esforça, ela é concedida exclusivamente pelo Filho do Homem. E a ideia lá é que ele vai dar, ele vai doar, não como um pagamento, mas de forma gratuita.
O Filho do Homem, Jesus, é quem vai dar essa comida para os homens. E aí o foco aqui das palavras de Jesus não é que por meio dos seus esforços, por meio do seu trabalho, você vai poder adquirir esse pão da vida. E sim, o que Jesus está querendo mostrar com isso, já que eles estão aqui em busca de comida, é que há algo mais importante do que o suprimento das nossas necessidades físicas, das nossas necessidades materiais. Eles não tinham se esforçado tanto de ter ido lá para o deserto, e aí passaram a noite por lá, agora voltaram, atravessando o mar, talvez uma boa parte veio caminhando à beira-mar. Eles não tinham se esforçado tanto para comerem, mais uma vez, tentando suprir a sua necessidade física. Então, a lição que Jesus está mostrando aqui para eles, e para nós também, é que nós não conseguimos o alimento eterno, que é o quê? A salvação, o relacionamento com Deus, a comunhão com Deus. Nós não conseguimos esse alimento eterno com os nossos esforços próprios, e sim, conseguimos como uma doação de Deus. Não conseguimos esse alimento eterno com o mesmo esforço que nós conseguimos o nosso alimento físico. Não. Mas afinal, o que é que Deus requer de nós para nos dar esse alimento? Já que a pergunta dos judeus no versículo 28 foi: que faremos para realizar as obras de Deus? Versículo 29, Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. A obra de Deus é esta, a mesma coisa de a exigência de Deus é esta, o que Deus requer é isto, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Qual é o trabalho que você precisa fazer para ser salvo? Nenhum trabalho físico, nenhuma boa obra. O que Deus requer é apenas fé. E isso vai ser ensinado em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E no versículo 9 vai dizer: não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação não provém das obras, ou não é uma retribuição às obras, ao esforço humano. Não é. Então preste atenção aqui no que Jesus disse para os judeus, no versículo 29. A obra de Deus é esta, que vocês creiam, ou que vocês tenham fé. Ao contrário do que eles esperavam, não precisava seguir um conjunto de regras, Deus requeria apenas fé. Como diz lá em Romanos 3:28, o apóstolo Paulo, que vai desenvolver esse assunto, ele vai chegar a essa conclusão: concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E a ideia de independentemente das obras da lei aqui não conta. Quando se trata da salvação, a gente não traz para a questão aqui as obras, o que você faz ou deixa de fazer. Isso aí não conta, independe disso. Deixa esse assunto de obras de lado, deixa isso aí de lado. Não tem a ver com o assunto da salvação. Não há uma lei que exige boas obras do homem para em troca da salvação. Não, a única exigência de Deus é fé. Versículo 29. A obra de Deus é esta, o que Deus exige é isto, que vocês creiam. Agora, é preciso ter um cuidado aqui. Não é só ter fé. Deixe-me explicar isso. Tem gente que se agarra ao fato de ter muita fé. Eu tenho muita fé. Eu sou uma pessoa de fé. E aí parece que é como se a fé fosse a coisa-chave aí, que não importa o que é essa fé para ela, qual é a natureza dessa fé, mas por ela ter fé, de alguma forma ela entende que
já vai ser abençoado com a salvação e etc. Mas a gente precisa ter um cuidado aqui, que não é só, não precisa só ter fé, sim precisa ter fé, mas com um acréscimo aqui. Esse acréscimo é a fé em alguém muito específico. Porque você pode ter fé, mas essa fé está agarrada ao objeto errado. Você pode ter fé, mas essa fé está sendo colocada na pessoa errada. Então, quando Jesus diz no versículo 29, a obra de Deus é esta, ele diz que vocês creiam. E aí ele não deixa para você decidir em quem você vai crer. Ele é muito específico, creiam naquele que ele enviou. E o contexto vai deixar muito claro que quem Deus enviou foi Jesus Cristo. O contexto vai deixar muito claro que Jesus é o pão que desceu do céu, que foi dado pelo próprio Deus. Jesus é o pão da vida, somente Ele é que pode dar a vida eterna. A maneira como nós nos alimentamos dele é pela fé e pela fé somente. Então é preciso ter fé, mas em alguém muito específico, Jesus Cristo. Versículo 35, Jesus respondeu: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim, ele diz, jamais terá sede. Então ele deixa muito claro para onde você deve recorrer, a ele, e deixa muito claro em quem você deve crer, nele. E aí sim, você não terá fome e não terá sede em termos espirituais. É vindo a Cristo, é crendo em Cristo, que você sacia a sua fome, a sua sede espiritual. Essa é a segunda verdade que eu gostaria de destacar. Jesus sacia nossa fome espiritual somente pela fé. Por último, gostaria de destacar também que somente o que Deus faz mantém a nossa salvação segura. Somente o que Deus faz mantém a nossa salvação segura. Esse texto tem muitas coisas aqui, nós não vamos olhar tudo. Deixe-me destacar só mais essa verdade. Somente o que Deus faz mantém a nossa salvação segura. Aqui nessa ocasião, Jesus, ele assegura a segurança da salvação de todos aqueles que creem nele. Perguntaram a Jesus, nós vimos aí no versículo 28, o que é que eles poderiam fazer para ser aprovados por Deus. Mas Jesus mostra que para a salvação, para salvar e para garantir a salvação, quem age é Deus. Quem, para salvar e para garantir a salvação, quem age, quem trabalha, quem faz alguma coisa é Deus. Tanto da parte de Deus Pai, como da parte de Deus Filho, é Deus quem está agindo para a salvação do homem. Se você pensa em Deus Pai, se você pensa em Deus Filho, é Deus que está agindo para a salvação do homem. Há um trabalho conjunto e simultâneo, ordenado, harmonizado, de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para realizar a salvação do homem e para assegurar, manter segura a salvação do homem. Então aqui no nosso texto fala principalmente de Deus Pai, de Deus Filho. O que é que Deus fez, o que é que Deus faz? Pensando no Pai, o que é que Ele faz em prol da salvação do homem, de assegurar a salvação do homem? Primeiro, Deus, Ele enviou o seu Filho, como já foi dito, Ele enviou o seu Filho ao mundo, isso é uma providência dEle para salvar, e além disso, Deus traz pessoas para o Filho, para que elas sejam salvas pelo Filho. Deus enviou o Filho para que Ele fosse o Salvador, e Deus age nas pessoas
trazendo elas para o Filho, para que elas sejam salvas por Ele. Olha o versículo 35, Jesus respondeu, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Ele começa dizendo, quem vem a mim? Quem é que vem a Jesus Cristo? Quem é que se direciona para ir até Jesus Cristo? Quem são as pessoas que vão vir ao Filho e vão crer nele? Quem? Versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, isso é Jesus Cristo dizendo, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Pelo versículo 37, quem é que vai ao Filho e enfim vai crer nele? Quem? Jesus diz, aquele que o Pai me dá. Olha o versículo 44. Ninguém pode vir a mim, isso é Jesus dizendo, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim, ou as pessoas são incapazes de ir até Jesus Cristo se o Pai que o enviou não o trouxer. Quem é que trabalha para que o homem seja salvo? Deus. Deus trabalha por ter enviado o Salvador, e Ele trabalha trazendo, atraindo pessoas para o Salvador. Versículo 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Quando você caminhou em direção a Cristo, é porque Deus estava lhe atraindo para Jesus Cristo. Era Deus que estava lhe levando até Jesus Cristo. Sem você perceber, mas Deus estava lhe conduzindo até o Filho dele para que chegasse em um determinado momento em que você iria crer nele como seu Salvador. Deus Pai estava lhe levando até Jesus Cristo, porque na verdade Ele estava lhe dando para Jesus Cristo. Como Jesus disse também no versículo 65. E prosseguiu, por causa disso, quando alguns se afastaram dele, não queriam mais seguir ele, ele disse no versículo 65, e prosseguiu, por causa disso é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Jesus estava muito tranquilo que aqueles que diziam ser seus discípulos estavam abandonando ele. Na verdade, eles não eram discípulos de Jesus Cristo. Eles não tinham sido dados pelo Pai a ele. Por isso, eles estavam se afastando. Ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Esse conduzir pessoas a Jesus é uma maneira de Deus Pai estar dando pessoas para o Filho. Dando de presente. É isso que Deus está fazendo. Por amor que Ele tem ao Filho, Ele dá pessoas de presente para o Filho. Por isso que Jesus, Ele enxerga dessa maneira, como Ele diz no versículo 37, todo aquele que o Pai me dá. Ele entende que são presentes do Pai. Agora, o que é que o Filho faz com essas pessoas que o Pai lhe dá de presente? Versículo 37, ele diz, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. O que é que Jesus vai fazer com aqueles que o Pai lhe dá? Nunca vai lançar essas pessoas fora. Essas pessoas que vão vir a Ele, vão crer nele. E Jesus nunca vai lançar essas pessoas fora. Versículo 39. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que me deu. Esses que o Pai dá para o Filho, aquele garante, ele não vai perder nenhuma dessas pessoas. Ele diz, no final do versículo 39, garante que vai ressuscitar essas pessoas no último dia.
Versículo 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Versículo 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Muito simples. Aqueles que se alimentam de Jesus pela fé, mesmo que um dia morram, como já aconteceu com alguns de nossos irmãos, que já não estão mais conosco, irmãos queridos, mas que confessavam fé em Jesus, um dia esses irmãos vão voltar a viver. Porque Jesus não perde nenhum dos que o Pai lhe deu. Então, mesmo que a morte tenha tirado esses irmãos do nosso convívio, o fez temporariamente. Porque naquele dia, Jesus vai ressuscitar essas pessoas. E também Jesus garante que não vai lançar fora nenhuma dessas pessoas que o Pai lhe dá. Todas as pessoas que o Pai dá para o Filho, pertencem a Ele. E é precioso para Jesus essas pessoas. E é por isso que Ele vai, no último dia, ressuscitá-las. E também vai ressuscitá-las para que elas possam desfrutar do que é a vida eterna. Jesus vai ressuscitar para que elas, de forma inteira, de forma plena, elas possam desfrutar de tudo que é a vida eterna, ou seja, do pleno relacionamento com Deus, da plena comunhão com Deus, e ainda das bênçãos adicionais que envolvem aí a salvação, a vida eterna, o lar eterno, o reino eterno de Deus, sem as mazelas que nos acometem hoje. E tudo isso é garantido por Jesus. A salvação que nós recebemos por confiar em Cristo é mantida em segurança, não por nós, mas por Deus e pelo Senhor Jesus Cristo. Nós vimos hoje, irmãos, que Jesus é o pão que desceu do céu para dar vida ao mundo. Ou seja, Jesus foi enviado por Deus para trazer salvação. Por isso, somente Jesus é quem pode saciar a nossa fome espiritual, a nossa necessidade de salvação, de relacionamento com Deus, de perdão de pecado. Somente Jesus sacia a nossa fome espiritual somente pela fé, e somente o que Deus faz, não nós, não o que fazemos, somente o que Deus faz, isso envolvendo as pessoas da Trindade, é que mantém a segurança da nossa salvação. Mas aí, por onde você pode começar? Como é que você pode de fato ir até Jesus Cristo? Gostaria de concluir lendo aqui 3 versículos. Versículo 63. Versículo 63 diz: o Espírito, Jesus disse, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Olha o que Jesus disse: as palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. As palavras que eu tenho falado, que eu lhes tenho falado, são Espírito e são vida. Nesse contexto todo que Jesus está falando do pão da vida eterna, o que tem a ver as palavras dele serem vida? O que significa isso, dizer que as palavras de Jesus são vida? Uma turma aí dessa multidão não queria mais seguir Jesus Cristo. Jesus Cristo olha para os seus 12, os mais próximos dele. Versículo 67, então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. É o Senhor quem tem, essa seria a ideia,
É o Senhor quem tem as palavras da vida eterna. É o Senhor e mais ninguém que tem as palavras da vida eterna. Dentro de todo esse contexto que Jesus está falando, de que Ele é o pão da vida, o pão que dá a vida eterna, quem se alimenta dele tem a vida eterna. E agora Ele está dizendo que as palavras dele são vida. Pedro entende, o Senhor tem as palavras da vida eterna. Isso nos ajuda a entender qual é o passo inicial para a gente conhecer essa vida ou desfrutar dessa vida trazida pelo Senhor Jesus Cristo. É conhecermos as palavras de Jesus. Não é Ele que tem as palavras da vida eterna? De outra maneira, a gente pode dizer, eu vou me alimentar de Jesus Cristo pela fé, me alimentando com as palavras dele. Então comece por aí, comece com as palavras de Jesus. E as palavras dele estão aqui. As palavras de Jesus estão aqui. Crentes e descrentes precisam dessas palavras aqui. É Jesus quem tem as palavras da vida eterna. Começamos em ir até Jesus, indo por aqui, pelas Escrituras. Vamos encontrar Jesus aqui, nas Escrituras. Vamos orar. Amado Senhor, muito obrigado, meu Santo Pai, mais uma vez, por nos mostrar mais uma faceta da beleza que é o Teu Filho Jesus Cristo. O nosso alimento eterno, o nosso Salvador, o pão que nos dá vida, que tem as palavras da vida eterna. E faltam termos, ó Deus, para nós podermos dizer o quanto o Teu Filho é maravilhoso. Nos ajude, Senhor Deus, a sermos gratos por tudo aquilo que Jesus Cristo fez por nós. A sermos gratos pela Tua provisão em ter enviado o Teu Filho. Nos ajude para que essa gratidão se transforme em alegria, essa alegria em uma obediência mais prazerosa, e nós sermos mais confiantes em meio às dificuldades, a não temermos, ó Deus, o que quer que aconteça, porque nada ameaça a salvação que é concedida pela fé no Senhor Jesus Cristo, porque Jesus vai nos ressuscitar no último dia. Nós somos Teus, Pai, somos do Teu Filho. Nos ajuda a vivermos à luz de tudo isso, cada dia sendo fiel, vivendo em santidade, em constante luta contra os nossos pecados. Conceda graça e misericórdia àqueles que ainda precisam se alimentar do Teu Filho Jesus Cristo. Conceda salvação a estas pessoas. É que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.